Vamos pegar a palavra de Deus, carta de Efésios. Podem pegar comigo a palavra de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, versículo 1. Eu quero que vocês leiam esta carta agora, porque esta carta é uma oração. E nós vamos ler juntos. Efésios 6, do 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Nós vamos pegar esse texto agora. Primeiro, vamos avaliar algumas coisas muito importantes nesta palavra. É um texto que nós deveríamos rezar todos os dias. Todos os dias. Armadura do cristão. O nome já diz tudo. Que é a palavra que nos guarda. A palavra que nos reveste daquilo que é necessário para podermos lutar no percurso do dia. O demônio veio para matar, roubar e destruir. Isso está no Evangelho, está na palavra de Deus. O demônio veio para quê? Matar, roubar e destruir. E também ele veio para confundir. Ele é astuto. Ele sabe por qual caminho ele vai roubar a paz e a verdade do nosso ser. Por isso, não é porque viemos para um retiro desse, de silêncio, que agora o inimigo está lá fora, ficou lá para o lado de fora. Pelo contrário. O próprio Santo Antão, um monge que iniciou a vida, uma vida mística e profunda de silêncio, que abriu esse caminho dentro da igreja para que muitos pudessem também fazer uma experiência do silêncio, fugindo, como nós fugimos para esse sítio, fugindo para o deserto. E nós percebemos que Santo Antão, como depois São Bento e assim por diante, foram homens que dedicaram a vida renunciando ao mundo completamente, para poder viver uma vida abandonada com o Senhor. Sofreram muito os ataques do inimigo. E às vezes
Quando nós ficamos em silêncio, manifesta aquilo que eu disse ontem, aquilo que a gente é. Vem manifestar de alguma forma aquilo que está escondido dentro de nós, né? A raiva, a mágoa, o ressentimento. Vem no nosso pensamento coisas que a gente nunca pensava que viria. Então, o silêncio, ele, quando a gente entra dentro dele, a gente descobre quem a gente é. E aí, para viver uma vida num Carmelo, uma vida de uma austeridade maior, a gente percebe que só consegue viver assim quem tem muito equilíbrio. O silêncio, ele vai treinar quem é equilibrado. Pessoas desequilibradas não conseguem dar conta do silêncio. Elas entram num grau forte de desarmonia com ela mesma, que ela não consegue ficar ali. Pode ver que tem pessoas, muitos de vocês, as primeiras horas do dia hoje estava mais tranquilo ficar em silêncio. Vocês vão ver que como vai passando o dia, já não consegue ficar muito num canto, não só pelo fato de estar calor, mas o nível da ansiedade também começa a crescer. Porque não tem o celular para mexer. Você vê como que a gente tem uma vida de escravidão do relógio. O tempo inteiro a gente está olhando no relógio, porque a gente faz as coisas tudo muito correndo. E aí hoje a gente acordou, não tem nada o que fazer, né? A gente tem uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Ah, como é bom viver assim, né? As pessoas fazem tudo por nós. Tem gente aí correndo para fazer comida, tem gente correndo para rezar por nós enquanto a gente está aqui. Tem uma equipe de intercessão o tempo inteiro rezando por você. E isso é maravilhoso, a gente está sendo cuidado, zelado. O próprio lugar já nos dá esse cuidado. Se vocês prestarem atenção nos detalhes das coisas desse retiro, é muito trabalho, é muito investimento para uma vida, que é você. E vale a pena todo esse esforço. E muito mais, para te levar a uma experiência profunda de Deus. Deus quer falar com você. E Deus vai falar, talvez não aqui, mas esses dias que você está de silêncio, não significa que você vai sair daqui com a resposta na mão, mas significa que de alguma forma você está dando oportunidade para os anjos trabalhar ao teu favor, e talvez você vai escutar Deus lá tomando banho durante a semana na tua casa. Talvez com o carteiro levando uma carta para você. Talvez numa missa. Mas a importância do silêncio é que ele vai gerando dentro de nós sensibilidade pelas coisas do céu. Nós vamos sair daqui e nós não vamos ter mais tanta ansiedade para querer ficar falando. E olha que é apenas 1 dia e meio. Imagina quando a gente faz mais tempo de silêncio. E quanto mais silêncio nós vamos fazendo, mais vai se desenvolvendo esta mística profunda entre eu e Deus. Mas para isso eu preciso conhecer alguns ataques do inimigo. O demônio, ele é astuto. E eu preciso também saber que ele existe. A primeira coisa. A própria palavra de Deus me revela. O demônio é mau. E ele existe. Se nós pegarmos a carta de Deuteronômio, capítulo 18. Se pegarmos a carta de Levítico, capítulo 19, versículo 20. Nós vamos perceber algumas coisas importantes nessas cartas. Que Deus nos dá a orientação certa para a gente viver bem nesta terra. O que é que acontece? Já está lá em Deuteronômio capítulo 28. O que acontece é que o homem, ele sai desse plano da obediência à voz de Deus. E ele segue uma obediência muitas vezes aos homens, a ele mesmo. E por isso, ele vive uma vida, muitas vezes, de miséria. Meus amados, Deus, ele deixou o caminho. 3 coisas nós precisamos viver, que está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Outrora, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. E quem é a verdade no nosso caminho?
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade da nossa vida. Então, quando eu quero seguir um outro caminho, eu não estou seguindo o caminho da obediência à voz do Espírito. O caminho da obediência, que está em Deuteronômio capítulo 28, vai me trazer todas as bênçãos do mundo. Por que eu não tenho as bênçãos necessárias para viver cada situação da minha vida? Primeiro, porque eu sou desobediente. Eu não obedeço à voz de Deus. Eu não cumpro o que Ele deixou nos 10 mandamentos. Eu não vivo a lei de Deus. E por isso, eu vivo com a minha verdade. E a razão, muitas vezes, quer justificar tudo, explicar tudo. E para as coisas do céu, para as coisas de Deus, não tem explicação. Eu vivo a minha fé a cada dia. Eu deposito nas mãos de Deus tudo. Mas eu não tenho como explicar um caminho que Deus já deixou traçado para mim. Eu tenho, no percurso do caminho, como ir desvendando o mistério. Por isso que eu tenho que fazer o caminho para conhecer quem é Deus, quem é o Senhor da minha vida. Mas esse conhecimento, ele se dá com muito esforço, muita renúncia, muita dedicação. Não é do dia para a noite que eu desenvolvo uma mística profunda de escuta da voz de Deus. É com muita intimidade com a palavra. É o primeiro ponto. Aqui em Efésios, capítulo 6, aonde eu li a palavra, diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. O caminho do homem é o caminho da justiça. O caminho da mulher é o caminho da justiça. E cingidos com a verdade. Eu preciso viver uma vida de verdade, não de mentiras. Então, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Meus amados, o que é fé? Fé é o fundamento daquilo que não se vê, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é o fundamento daquilo que eu não vejo. Não adianta eu querer explicar o que é fé. Fé eu não sinto, não é sentimento. Fé é uma atitude de obediência. Eu caminho pela palavra de Deus, eu obedeço esta palavra cegamente, porque ela é meu GPS, ela me guia pelo caminho certo. Eu sei que se eu seguir a palavra de Deus, eu não preciso seguir mais nada na vida. Porque a palavra de Deus, ela me dá a direção única e verdadeira. Está tudo, até a forma de como eu devo me alimentar, está na Bíblia. Se eu estudasse mais a palavra de Deus, se eu realmente fosse amigo de Deus, eu não passaria tanto aperto da minha vida. O próprio Cristo mostra isso para nós. Em Lucas capítulo 4, nós vamos ver no versículo 1. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Não adianta eu acordar de manhã e eu não fazer o nome do Pai. É a primeira invocação do Espírito Santo para me fortalecer. Então eu inicio o meu dia não como pagão, mas como cristão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu não preciso também fazer esse nome do Pai de qualquer jeito, como muitas pessoas fazem, sem prestar atenção no que está fazendo. Vocês estão entendendo?
O nome do Pai é uma cruz que eu traço sobre o meu ser. E quanto mais vezes eu fizer isso durante o dia, mais eu estou colocando o meu corpo, a minha vida, sobre a proteção de Cristo. Padre Wilton, meu fundador, ele diz assim: nós, antes de rezarmos qualquer oração, deveríamos invocar estas 5 forças, pelo menos. Senhor, eu vou rezar no poder da tua palavra, no poder da tua cruz, no poder das tuas chagas, no poder da tua morte e no poder da tua ressurreição. Eu deveria, pelo menos, invocar estas 5 forças, no poder das tuas chagas, que é o seu sangue, que foi derramado por mim, no poder da tua cruz, no poder da tua morte, no poder da tua ressurreição. E eu estou agora me revestindo com estas 5 forças, onde o Senhor se derramou numa cruz, se doou numa cruz em meu favor. Então eu me aproprio. Nós precisamos apropriar do nosso patrimônio espiritual, que a gente deixa muito de lado. Eu me aproprio, Senhor, desta força espiritual para a minha vida no dia de hoje. E isso é muito rápido. E depois, rezar uma oração do Espírito Santo. Pelo menos, se eu não consigo rezar o Veni Creator, que para mim é uma oração poderosíssima, da Beata Helena Guerra, que eu reze pelo menos a oração: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Fazer a oração prestando atenção no que eu estou rezando. Fazer a experiência profunda de dar tempo para aquela oração se encarnar dentro de mim. Às vezes a gente reza tudo muito mecanicamente, rápido. Para que eu invoco o Espírito Santo? Para eu ter sensibilidade daquilo que eu irei fazer durante o dia. Para não passar despercebido as manifestações do amor de Deus em prol da minha vida, em prol da minha família. Então, eu invoco o Espírito Santo para poder lidar com cada coisa que vai me acontecer durante o dia. Uma das coisas maravilhosas que eu vejo para quem pode fazer todos os dias, o Rosário do Espírito Santo da Beata Helena Guerra. O Rosário do Espírito Santo, eu vou pedir os dons extraordinários, o dom de ciência, o dom de sabedoria, são dons maravilhosos que eu preciso ter muito aceso dentro de mim, principalmente a palavra de sabedoria 9, que é uma palavra que eu devo rezar com ela. Vocês devem rezar muito essa palavra no dia de hoje, pedir esta sabedoria que Salomão pediu ao Senhor, uma sabedoria profunda de todas as coisas, para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Meus amados, quando a gente reza assim, a nossa vida, ela se transforma. A cada minuto do dia, eu sei por onde o inimigo está querendo me atacar. E eu tenho consciência por onde o demônio quer roubar os valores que o próprio Deus me deu. Então, eu não posso começar o meu dia sem invocar primeiro o Espírito Santo de Deus. Ele vai me dar a sensibilidade daquilo que eu irei fazer. Então, se eu invoco o Espírito Santo, se eu comecei o meu dia no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então agora eu preciso rezar uma oração de proteção. Oração de Efésios, capítulo 6, armadura do cristão. Ou
Uma oração que eu deveria rezar todo dia de manhã. Coraça de São Patrício. Estamos vivendo num tempo, eu preciso rezar a coraça de São Patrício. Toda manhã. E eu preciso rezar, além da coraça de São Patrício, rezar uma oração de Santo Agostinho, que está lá na minha coletânea de orações, ou de Santa Catarina de Sena. Uma dessas orações, para quê? Para que meus inimigos, tendo olhos, não me vejam, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, assim por diante. Eu preciso, de alguma forma, neutralizar o mal, que vai querer chegar naquele dia, para roubar a minha paz, a minha alegria, os dons que Deus me deu, os frutos que Deus me deu. Então, eu preciso estar atento, o tempo inteiro, vigilante, o tempo inteiro, para não cair em tentação. Como diz a palavra de Mateus capítulo 6, a palavra do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso: não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, livrai-nos de todos os males. Então isso, irmã, é muita coisa? Não, não é muita coisa. Quando a gente reza desta forma, a gente começa a viver bem nesta terra. A gente começa a viver um dia diferente, um dia de mais alegria, de mais paz. Então, rezei pela manhã estas orações, com certeza, criei dentro de mim uma proteção. Criei em volta de mim uma proteção. Rezar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-me neste combate. São oração que eu posso rezar o dia inteiro. A alma de Cristo, meus amados, não é só para depois que eu comungo Jesus. O dia inteiro, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que junto com todos os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, eu preciso entender que o mal está onde? Nos ares. Aonde está o mal? Nos ares. Eu consigo ver o mal aqui agora? Gente, tem muita gente que não dá valor para isso. Mas a gente não pode ver mal em tudo. Claro que não. O equilíbrio das coisas é não ver pecado em tudo, e também tem gente que não vê pecado em nada. Então o erro é muito grande. Eu preciso ter equilíbrio das coisas. Nem tudo é pecado. Mas também eu preciso saber que o mal existe. Que a força do mal vem para me roubar a graça daquele dia. Então estar atento. E aí, a própria palavra de Deus fala para a gente ter e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Prontidão. O escudo da fé. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Porque eu preciso estar com a minha mente protegida. O capacete vai aonde? Na cabeça. Para não cair do mundo da perdição. Meus amados, quanta mente contaminada. Tem pessoas que não faz mais nada na vida. 24 horas ligado a filme pornográfico, a programas que vai adoecendo o teu cérebro. Vai tirando a beleza do que você é. Você nasceu para contemplar a glória de Deus. Você não tem na tua natureza normal. A tua natureza foi já contemplada pelo céu, já foi marcada pela eternidade, pela força do teu batismo,
para você ser santo, para você já ver o Senhor aqui na terra, nas pequenas coisas, na natureza, no teu irmão, naquilo que acontece no dia a dia. Mas o que acontece? O inimigo, sabendo que ele pode roubar o teu pensamento bom, de ficar o tempo inteiro pensando em Deus, como a música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. O que acontece quando a gente lê mais filmes de santo? A gente fica pensando naquela cena. Quando eu vejo o filme da Baquita, Santa Baquita, lá no YouTube, eu fico pensando, uma menina viver todo aquele caminho de cruz e continuar sendo uma mulher de Deus, só pode ser o sobrenatural movendo o ser daquela menina. Não tem explicação. Portanto, se a minha mente está cheia de Deus, se eu vejo coisa na internet boa, se eu escuto, o meu sentido, os meus sentidos têm que estar protegidos. Se eu escuto a música do Espírito Santo, uma música que vai curando o meu coração, essa música fica como um ecoar do céu dentro de mim. Mas quanto menos eu escuto música de Deus, quanto menos eu vejo coisas de Deus, porque os olhos, ele me faz pecar muito. Então se eu fico lá o tempo inteiro vendo um filme pornográfico, o tempo inteiro vendo o que não presta no jornal, o tempo inteiro vendo filme de terror, o tempo inteiro vendo aqueles filminhos de demoninho que muitas crianças vê por aí, você nem presta atenção. Como que fica a minha mente? Ela vai criando uma mentalidade pagã, ela vai perdendo a herança maior de ver e ter a sensibilidade que aquilo não é do Espírito Santo. Então, eu preciso ler a palavra de Deus. Os meus olhos precisam ler, estudar a palavra de Deus, dia e noite, para ter o quê? Uma mente sadia. Eu estou aqui com o livro da irmã Faustina. Irmã Faustina, o diário da irmã Faustina. Meus amados, que riqueza que é esse diário. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que ter na mão. Para mim, principalmente esse livro, o tempo inteiro abrir e escutar a voz de Deus. Ele tem que ser um livro de cabeceira da minha cama. Imitação de Cristo. Uma pena que eu não consegui trazer para vocês. Uma pena mesmo. Mas vocês podem comprar pela Ave Maria. Imitação de Cristo. É um livrinho dos santos, de cabeceira de cama. Aprender a escutar a voz de Deus através desse livrinho tão pequeno. Uma riqueza, imitação de Cristo. E a Bíblia. Nós precisamos andar com a gente. É pesado, é pesado. Eu sei o quanto que pesa a minha mala quando eu vou viajar. Mas eu não desgrudo dessas três coisas por nada. Porque eu preciso nutrir a minha alma com a voz profética de Deus que vem através dos santos. Com a palavra de Deus que é meu bem maior. E se o dia inteiro eu vou treinando os pequenos minutos da minha vida para saber o que Deus está falando comigo, e eu não caio nas armadilhas do inimigo, vocês estão entendendo? Eu preciso ter uma bolsinha com aquilo que vai me fazer bem durante o dia. Então, eu tenho que aprender a ser esperto. Caminhar. Eu aprendi muito com o Frei Josué, que vai estar pregando um retiro comigo no primeiro final de semana de outubro, lá em Maringá. O Frei Josué, para mim, é um exemplo nos dias de hoje. É um homem muito místico. Mas da onde que ele desenvolveu essa vida mística? Ele está o tempo inteiro escutando Deus através da Bíblia e do diário da irmã Faustina. O tempo inteiro. Meus amados, nós precisamos estudar mais. A Bíblia diz: o homem peca por falta de conhecimento.
A gente não investe mais em livros. Aqui eu ainda parabenizo muito vocês de Rondonópolis e região que está aqui. Eu trouxe muitos livros, porque eu falei para a irmã, lá em Rondonópolis é uma das coisas que eu acho muito bonita em vocês, é que vocês compram muitos livros. A gente vai em alguns lugares, que a gente leva todos esses livros, volta do jeito que foi. As pessoas não têm mais paciência de parar e ler. Eu aproveito, eu tenho muito pouco tempo. Mas eu aproveito, mesmo com tanto sono dentro do avião, eu aproveitei para ler. Eu estava com esse livro de Santo Antão, que é um livro que veio na biblioteca, que é uma das coisas que eu oriento vocês a assinar, que não é tão caro. Fazer a assinatura dessa biblioteca cristã, que é muito simples. E todo mês vem um livro. Então, o que eu faço? Pelo menos a leitura de um livro por mês. E olha que coisa boa, funciona. Porque eu preciso dar conta de ler esse livro, o próximo mês ler o outro. Então, foi uma coisa que quem iniciou está de parabéns. Primeiro, pela caixinha. Assim como as meninas prepararam esse ambiente aqui tão bonito, esse pessoal, eles já põem numa caixinha, eles colocam um livrinho pequeno junto, colocam uma carta junto. Gente, um cartão, eu fico assim, olha, vem um marca-página, eu fico pensando no mimo e carinho de Deus e me mandar todo mês isso. Como é maravilhoso a gente ser surpreendido. E você vai formando a tua biblioteca, porque eles colocam livros que muitos de nós não conhecemos mais, como Imitação de Cristo, que foi um dos que chegou para mim, e assim por diante. Cada mês tem um livro maravilhoso que chega, e você não paga tão caro, e faz um investimento em você mesmo. A gente precisa investir na nossa espiritualidade. E se tem uma coisa que eu invisto em mim, é na leitura de livros, livros bons. Eu sei que cada livro que eu leio, que eu coloco dentro de mim, ninguém vai poder tirar mais. E se algum dia houver alguma perseguição, que será retirado todos os livros da face da terra, aquilo que eu acumulei dentro de mim, esta ciência, esta riqueza imensurável, ninguém vai poder arrancar de dentro de mim. Ela já está dentro de mim. E é com ela que eu vou levar todos os meus bens para o céu. É com ela que eu vou entrar no céu. Eu não vou entrar com o céu com este livro, mas com aquilo que eu li e armazenei, vivenciei e pratiquei, eu vou apresentar diante de Deus. Vocês estão vendo a diferença? Então, saia desse retiro de silêncio com a determinação. Faz uma biblioteca para você. Biblioteca Católica. Só entrar lá. Quanto que é? R$ 59,90. Já com frete. Olha o que é isso. É nada. Diante do que você vai receber. E tudo assim. Da melhor qualidade. Agora, eu preciso entender. Eu quero viver uma vida dessa para mim? Eu, irmã Zélia, quero. É livre, você faz essa decisão. Mas nós precisamos decidir por aquilo que ninguém vai roubar de nós. Para me guardar a cada minuto da minha vida. Entender. O que Santo Antão está falando aqui é muito sério. Porque eu, às vezes, vivo esta vida sem dar a verdadeira importância que o mal existe. Vocês creem que o mal existe, gente? E o inimigo está louco para roubar a nossa alma. E por isso nos confunde. Primeira coisa que o demônio não gosta é da Bíblia católica. Porque ela é uma Bíblia que tem força dentro de nós. Ele não gosta da Bíblia católica. Odeia a Bíblia católica. Então, a primeira coisa que o demônio tem raiva e ódio é de Bíblia católica. Mesmo as Bíblias dos nossos irmãos evangélicos, falta 7 livros.
Então não é a mesma coisa que a católica. Entender isso. A nossa Bíblia, ela é completa. Graças a Deus. Agora eu preciso entender, porque eu preciso conhecer as coisas. Por isso que nós fizemos todo esse caminho do kit de estudo da palavra. Pelo menos aquilo que é necessário, meus amados, estudar, ler a palavra de Deus para você entender o que Deus está falando. O que Deus está dizendo para você. Usar a palavra. Santo Antão, ele diz assim para nós. Quando ele está no deserto, ele escuta uma música. Olha que o demônio tem poder para tudo, viu, gente? A gente precisa estar muito atento. Ele escuta uma música, como se um disco estivesse tocando no deserto. De onde vem isso? Ele pergunta. Esta não é uma estrada frequentada e não há sinais de que haja passado gente por esse caminho. É de grande tamanho e não pode haver caído inadvertidamente. Em verdade, ainda que fora perdido o dono, teria voltado a procurá-lo e seguramente o haverá encontrado. Por esta região é deserta. Isto é engano do demônio. Não vás frustrar minha resolução com estas coisas, demônio. Teu dinheiro pereça contigo, como está na palavra de 8, Atos dos Apóstolos 8, versículo 20. E ao dizer isso, então, o disco desapareceu como um fumo. Quando Jesus é tentado no deserto, ele vence o demônio com 3 versículos da palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, consegue enxergar que ali está uma armadilha do demônio e usa da palavra de Deus, ele sendo a palavra, ele usa da palavra para dizer para nós, meus amados, aprende a usar da palavra de Deus para vencer o inimigo. Logo, enquanto caminhava, viu de novo, não mais outra ilusão, mas ouro verdadeiro espalhado ao longo do caminho. Olha o que o demônio tem poder, gente. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. O demônio tem poder de pôr uma mulher, ele se transfigurar numa mulher nua e pôr na tua frente, se ele sabe que esse é um caminho da tua queda. O demônio tem poder para tudo. Aí, então ele viu o caminho espalhado de ouro. Eu creio que até Deus deu uma inspiração hoje para que fosse... Vocês viram um caminho cheio de pétalas de rosa? Não é por acaso aquelas pétalas de rosa. É Deus mostrando para você que o caminho dele ali é um caminho autêntico e verdadeiro. Para chegar nessas pétalas de rosa, teve que ter a rosa e espinhos. A gente não colhe rosa, não pisa sobre as rosas, se antes a gente não passa por uma via cruz. Mas o ouro é espalhado no caminho de Antão. E olha o que ele faz. Pois bem, fosse o próprio inimigo lhe chamando a atenção, ou fosse um bom espírito atraindo o lutador, ficou demonstrado ao demônio que ele não se preocupava nem sequer das riquezas autênticas. Ele próprio não o indicou. E por isso não sabemos nada senão que era realmente ouro o que ali havia. Quanto Antão, ficou surpreendido pela quantidade de ouro que estava espalhado, mas passou por ele como se fora fogo. E seguiu seu caminho sem olhar para trás. Ao contrário, pôs-se a correr tão rápido que em pouco tempo perdeu de vista o lugar e dele desapareceu. E dele desapareceu. Assim, firmando sempre mais em seu próprio propósito, apressou em direção à montanha. E ali se colocou em
oração. Então, ele via o tempo inteiro seus inimigos. Seus inimigos estavam, de alguma forma, tentando tirar ele de uma prática ascética, de uma vida de sacrifício. Então o demônio aparecia com frequência como? Com ruídos, barulhos, tumulto, gemidos. Era uma perseguição atrás da outra. Fora-se então fortalecido com o sinal da cruz. Enquanto ele ficava sem sofrer dos demônios mal algum, sem se cansar, nem se alterar na contenda, porque a ajuda que recebia do alto por meio de visões e da debilidade de seus inimigos, dava-lhe grande alívio em suas penas e ânimo para entusiasmo ainda maior. Portanto, ele aprendeu a cantar os salmos, a rezar com a oração da palavra de Deus. E assim, então, se enchia de ânimo e entusiasmo. Seus amigos vinham uma ou outra vez, supondo encontrá-lo morto, mas ouvia ele cantar: levanta-se, Deus, e seus inimigos se dispersam, fogem de sua presença os que o odeiam, como a fumaça. Eles se dissipam, como se derrete a cera ante o fogo. Assim perecem os ímpios diante de Deus. Salmo 67, do 2 a 3. E ainda, todos os povos me rodeavam em nome do Senhor, e eu os expulsei. Salmo 117, versículo 10. Assim, passou quase 20 anos só praticando uma vida ascética. Então, passou todo esse tempo comendo apenas pão e bebendo água. E vencia o tempo inteiro as ciladas do inimigo. O demônio, sabendo que ele estava destinado para uma vida de sacrifício, e que, olha como que o demônio tem poder, gente. Sabendo que ele só comia pão, então o demônio colocava pão ali numa cesta para ele comer. E ele sabia, porque ele estava movido por Deus, que aquele pão não era alguém que tinha levado para ele, era o próprio demônio que tinha colocado. Nós precisamos estar atentos. O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele virá. Primeiro, ele vai fazer de tudo para roubar os bens espirituais maior da nossa vida. Confissão. Sacramento da confissão. O demônio fará de tudo para você não confessar o teu pecado, não ser verdadeiro diante do Padre. Nós estamos tendo a graça de ter confissão aqui. O caminho da libertação começa no confessionário. O caminho da cura começa no confessionário. Só o Padre pode dizer: teus pecados te são perdoados, meu filho, vai em paz. Só o Padre pode dizer: eu te absolvo todos os teus pecados. Ninguém mais pode fazer isso. Ele foi ordenado para isso. Por isso temos que ter todo o nosso respeito, nossa gratidão. Porque o sacerdote, quando ele faz isso, ele fez o maior exorcismo na nossa vida. Tem tanta gente que me procura, fala: irmã, queria um padre exorcista. Confissão é o maior exorcismo que eu conheço. Nesta hora o inimigo não tem poder para fazer mais nada. Então, sacramento da confissão, pelo menos uma vez por mês, meus amados. A irmã não gosta de confessar, não é questão de gostar, é questão de obediência. Você precisa confessar uma vez por ano, diz a igreja, mas é muito pouco. Para mim, é muito pouco. Pode ser que vocês estejam mais santos do que eu. Eu tenho a necessidade de confessar, às vezes, até uma vez por semana. Eu viajo toda semana, eu quero estar em estado de graça. E eu quero viver uma vida íntima de Deus. E tem que confessar. Não adianta, eu tenho que limpar a casa do meu coração. Para viver uma vida harmoniosa. Para viver uma vida de verdade. Não de mentira. Confissão. Segundo, sacramento da Santa Missa.
O demônio odeia pessoas que vão à missa diária. Quem vai à missa diária tem todos os tipos de proteção na sua vida. Toda a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, você tem pela força da missa. A missa é a fonte mais alta de proteção, de exorcismo, de Pentecostes, de cura, de libertação, de milagre que eu conheço. Ele fará de tudo para você não comungar o corpo e o sangue de Jesus. Porque uma pessoa que carrega dentro dele Jesus Cristo, o demônio, ele treme de medo. Ele tem pavor. Sabe o que é pavor? Ele não suporta. A presença de Jesus é luz. Então ele não suporta chegar perto dessa pessoa. Vocês estão entendendo? E o demônio vai fazer de tudo para você não ir para a missa. Porque a missa é o sacramento dos sacramentos. Missa. Jejum. Se vocês escutarem minhas pregações, vocês vão ver. Só nesse livro, dos 40 dias de oração, que é um livro que Deus me deu esta inspiração de fazer 40 dias de oração. Só esse livro aqui, vocês vão encontrar vários dias de penitência, de jejum, sacrifício. Para quê? Porque nós precisamos ter uma vida mais ascética. Quando eu controlo o meu comer, eu consigo controlar todas as áreas da minha vida. Vocês têm noção? O jejum é exigente. Eu fiz esses dias atrás 10 dias de jejum. Do dia 1º de agosto a dia 10 de agosto. O jejum de Daniel, capítulo 1. Porque eu costumo fazer o capítulo 10, mas dessa vez eu fiz capítulo 1. Jejum de Daniel, capítulo 1. Só legumes e água. Durante 10 dias. É fácil? Não. Porque a gente está muito indisciplinado. A gente enche o nosso corpo de veneno. A gente enche o nosso corpo de refrigerante. A gente enche o nosso corpo de lanche. E aí por isso que a gente chega aos 50 anos, tem que o médico tirar tudo. É diabetes, é colesterol, é um monte de coisa. Mas Deus fez uma vida em nós para ter uma vida saudável. Mas nem tudo lhe convém, meus amados. É maravilhoso beber refrigerante? É. Só que eu preciso fazer uma opção na minha vida. Se eu quero beber refrigerante, eu tenho que saber, é como uma pessoa que fuma, que eu estou injetando nicotina no meu corpo. Conscientemente eu estou destruindo os bens que Deus me deu, como o meu fígado, meu coração, meu pulmão, meus rins. Uma pessoa que não bebe água, conscientemente, ela está prejudicando os seus rins. Ah, não gosto de beber água. Ótimo. O prejuízo vai ser grande. Imagina uma pessoa ter que tirar um rim, gente. Fazer hemodiálise. E assim por diante. Então, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem um preço a pagar. Tem consequências. Então, se eu tenho uma vida já, um exercício de oração, quando eu pego esse livro para rezar, eu vou ler pelo menos o livro inteiro de Êxodo. Eu vou sair do Egito da minha vida. Eu vou entrar na terra prometida. Vou rezar 40 Pai Nosso por dia, aonde eu vou exercitar em mim, vou verbalizar isso. Senhor, me livra do mal. A oração que o Senhor me ensinou é uma oração de poder, uma oração de autoridade. E quanto mais eu vou rezando as orações, mais fortalecido eu fico, com uma visão alargada do sobrenatural, de enxergar se aquilo vem de Deus ou não. Se uma pessoa me fala uma coisa, Senhor, me confirma se isso vem do Senhor. Eu não vou aceitando tudo que me dão. Porque se ela falou uma voz profética de Deus para mim, tem que ser confirmado dentro do meu coração. Com a palavra, com a igreja. Não é assim. Eu atendi uma pessoa que ela estava desesperada porque alguém rezou para ela e disse que ela
não ia viver muito tempo. Como que você pode dizer uma coisa dessa? Se você não é o autor da vida. Não é? Eu falei, meu filho, isso te trouxe tanta angústia. Você acha que isso vem de Deus? Primeira coisa, quando uma coisa vem de Deus, ela traz paz. Mesmo que seja uma correção fraterna. Deus nos confirma de alguma forma. O nosso coração é onde Deus fala. E eu não preciso ter medo. Então, se eu sou uma mulher da palavra, se eu escuto a palavra, se eu estou movido pela palavra, eu não tenho medo de fazer o que a palavra me orienta. Ontem, quando eu estava vindo no avião, eu tinha que descer em Guarulhos, pegar um táxi para ir para Congonhas, para pegar um avião para vir para cá, senão eu não conseguia chegar aqui para pregar o retiro para vocês. Então, eu já vim no avião, rezando o meu terço, pedindo para Deus, escolhe o taxista que o senhor quer que me leve. Eu não gosto de andar sozinha. Ainda mais só eu e uma pessoa masculina. Sempre gosto de ter alguém, uma terceira pessoa comigo. Para confirmar que aquilo que eu faço é de Deus. A gente não pode, né? Também a imprudência também não é de Deus. Então eu não tinha essa pessoa para vir comigo. E era o único meio de eu chegar aqui. Eu vi todos os voos, era o único meio. Então eu falei, Senhor, escolhe o taxista que o senhor quer. Às vezes a gente não reza nem para isso. Era 1 hora, quase 1h30, de um aeroporto para o outro, num trânsito. Então eu precisava ter uma pessoa com segurança. E eu rezei antes, eu rezo antes em tudo. E aí quando eu peguei entrei naquele táxi, eu já senti muita paz naquele táxi. E aquele taxista já começou a conversar comigo. Falar comigo. E de repente, ele deu uma abertura para eu poder falar com ele de Deus. E aí eu fiz uma pergunta. Escuta, você é católico? Ele disse assim, sou, irmã, sou católico. Minha família é católica, meus filhos é católico. Mas eu fui assaltado, não tem muito tempo. Quase fui morto. Então eu fiquei com um pouco de trauma desse trabalho. Eu quero arrumar outro trabalho, mas eu não estou conseguindo. E aí então foi a chave para eu evangelizar ele. Eu sempre carrego um livro desse na minha bolsa, para quando Deus me mover para dar para alguém, eu dou. Eu falei assim, então eu vou te dar o meu livro. Você vai fazer durante 40 dias esse livro. Eu vou rezar por você. E nós vamos conseguir um emprego para você, em nome de Jesus Cristo. Eu vou assumir a tua causa diante de Deus, junto com todos os meus intercessores. Gente, aquele taxista chorou. E ele foi tão tocado por Deus que ele falou assim, irmã, sabe o que você me faz pensar? Como você nem me conhece, nem sabe, só ouviu um pouquinho de mim. E você já se compadeceu em fazer o bem para uma pessoa que você não conhece. Ele falou assim, isso me faz crer o quanto que Deus nos ama. E às vezes a gente fica tão aprisionado, né, do nosso mundo.